Olá, hoje eu trago uma ideia aí para quem ama decoração de placas. Vou fazer um porta-chaves aqui no estilo industrial. Então eu estou utilizando essa madeira de pinos, ela já vem com essas marcas de recorte da madeira. Eu vou reforçar essas marcas com o auxílio aqui de uma régua. Vou utilizar um estilete e uma tesoura para vincar essas marcas. Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Meu nome é Meire e você está no canal Meire Brentan. Se você gostou da ideia de hoje, já deixa aí seu joinha, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver. E depois que eu fiz toda a marcação, vou trabalhar hoje com esse papel do scrapbook. O código dele é SD1286, é um papel da linha masculina. Vou recortar somente essa parte aqui de cima que tem essas escritas. Meço mais ou menos nos intervalos que eu vou querer para saber a espessura, a largura aqui que eu tenho que recortar. Vou recortando os pedaços e posicionando. Vou rasgando também em alguns lugares, eu quero que fique uma colagem bem irregular. Vou utilizar também o papel SD1285. Aqui o interessante é a gente utilizar um papel com escrita. Se você não tiver um papel de scrapbook aí, pode ser um papel de decupagem que tenha escritas, pode ser um papel de seda, pode ser um papel que você imprimiu, pode ser também páginas de livro que tenha assim bastante escritas. O que não vai funcionar aqui páginas de jornal, porque ela vai soltar tinta. Então o necessário aqui é você utilizar um papel com a pigmentação mais forte. Então ficou assim, colei aqui todos os recortes e agora eu vou tirar o excesso. Nas bordas eu molhei um pouquinho com água e aí eu venho com uma lixa 220 e vou lixando. Agora sim vai ser a hora da bagunça, então eu vou lixar todo o papel. Você vai achar que vai ficar horrível, mas é esse efeito mesmo que eu vou querer deixar aqui nessa placa. Eu vou lixando e tirando todo o excesso, vou lixar na parte do meio, na parte dos vincos. Aonde tem os vincos aqui, eu volto com a régua, vou marcar bem para eu poder me direcionar aqui e riscar bem na marcação. Ele vai começar a soltar o papel, vai ficar assim nesse estilo mesmo, bem gasto, bem lixado. E aqui tá o resultado desse trabalho de lixa, então, eu deixei bem rasgado, bem lixado, bem separado as marcações aqui. Agora eu vou utilizar um verniz para impermeabilizar, porque depois nós vamos fazer um outro trabalho aqui por cima do papel e eu não quero que fique muito escuro. Então eu vou primeiro impermeabilizar com um verniz.
Vou secar bem e depois vou fazer um envelhecimento nessa placa. E agora eu vou trabalhar com o gel envelhecedor. Estou utilizando aqui esse gel da cor embuia. Pego um pouco com um pincel e vou espalhar bem sobre toda a placa. E aí, depois disso, eu venho com um paninho macio e vou tirando todo o excesso. E aí eu vou passando mais o paninho onde eu quero que fique mais claro. Aqui no caso eu tiro bem no meio das figuras, deixo os cantinhos bem marcado, bem mais escuro. E no meio eu vou clareando, aí vai dependendo aí do seu gosto, se você quiser deixar ele mais claro, mais escuro. Esse paninho que eu tô usando, ele já tá um pouco umedecido com água. Depois que eu passei o pano macio seco, tirei o excesso. Aí eu venho com um pano umedecido na água e vou tirando ainda mais o excesso dos lugares que eu quero que fique mais claro. E aqui tá o resultado, a placa já tirada todo o betume. Aqui em volta eu passei também o gel para deixar a placa toda uniforme atrás, nas bordas. E aqui na parte de trás eu somente passei e sequei, não limpei, deixei da tonalidade embuia mesmo do próprio gel. E aqui, gente, eu utilizei essa madeirinha eu comprei numa loja de material de construção, ela vende por metro. Aí eu cortei nas medidas que eu ia precisar aqui. Essas duas das laterais tem a medida de 14 centímetros, aquela lá de baixo tem medida de 20 centímetros. Então eu vou pintar toda ela de preto, todos os lados. E aqui, enquanto a madeirinha ali seca, eu vou fazer um trabalho de chanfrado, utilizando esse pincel de chanfrar. Molho na água, umedeço, tiro o excesso da água, molho a pontinha na cor marrom tabaco e vou reforçar todos os cantinhos aqui das marcações da madeira. Faço de um lado, depois viro, faço do outro lado, ele vai ficar um sombreado aqui dos dois lados, em todos os vincos que eu fiz na madeira. Depois que eu então reforcei os vincos e as laterais também com o esfumado,
eu posiciono as madeirinhas e vou fazer então um trabalho de colagem. Para colagem eu vou reforçar bem, então eu passo uma cola branca, passo também uma cola instantânea, posiciono as peças e depois eu ainda vou reforçar com preguinhos, que não vai ser uma peça utilitária, então ela tem que ficar bem colada, bem posicionada. Se você não quiser fazer o processo da colagem, pode vir direto então com o preguinho ou um parafuso. Depois que eu fiz a colagem, eu passo um verniz nessas peças que eu pintei de preto, que eu não tinha envernizado ainda, e depois eu reforço mais uma demão do verniz em toda a placa. Depois de toda a colagem feita, eu coloquei então os preguinhos, e aqui eu bati o prego e tirei a cabecinha dos pregos, então ele vai ficar só essa pontinha aparecendo. Fiz aqui na parte de baixo também. E agora eu vou utilizar uma redinha. Essa redinha também a gente compra em loja de material de ferragem ou de construção. É uma redinha de plástico, uma redinha de galinheiro, que a gente chama. Recortei aqui o tamanho que eu vou precisar. Para a colocação, vejo como ficou, tiro ainda o excesso em alguns lugares. Para o acabamento aqui na parte de cima, eu vou utilizar um pedaço de corino para dar um acabamento. Dessa forma ele vai ficar esticado, então essa parte de cima ela vai servir para a gente colocar correspondência, contas, tudo que a gente recebe na casa, então você pode ir guardando ali. Então, para ter esse reforço na parte de cima da redinha, para que ela não quebre, já que ela é uma rede de plástico, então eu reforço com esse acabamento, com essa tira de corino. Faço a colagem com uma cola de couro, uma cola instantânea especial para couro. Se não tiver, pode ser uma cola instantânea normal. E aí eu coloquei então duas tiras, uma sobre a outra, deixando a tela no meio. E agora posiciono. E também, para segurar bem aqui, deixar bem esticada essa parte de cima da tela, eu prego com preguinhos aqui, estico bem. Pode ser prego, pode ser tachinha, alguma coisa que deixe essa parte bem segura. Aqui no meu caso, então, eu utilizei o prego e depois eu tiro a cabecinha do prego aí, como você tá vendo. E aí eu venho com o acabamento nas partes onde eu coloquei os preguinhos, com uma meia pérola na cor prata velho. Coloco em todos os lugares onde eu utilizei o prego. E aí, lá embaixo, eu vou posicionando os ganchinhos. Aqui, então, eu já posicionei e parafusei os ganchinhos. Utilizei aqui, então, 4 ganchinhos. E aqui eu ainda vou fazer uma decoração utilizando os apliques da Leila Horta. Esses apliques aqui eu já fiz em um outro vídeo, eu vou deixar aí no card para você ver como eu fiz a pintura dele, se você quiser ver, vou deixar também nas descrições. E dos apliques que vieram aqui, sobrou essas pecinhas que eu deixei para utilizar num outro projeto. E aí eu resolvi então colocar aqui no projetinho de hoje. E tá aí, gente, o nosso porta-chaves no estilo industrial. Eu achei que ficou uma peça bem charmosa.
diferente, uma peça com uma personalidade bem marcante. Aqui na parte de trás eu vou colocar ainda umas pecinhas para poder pendurar na parede, vou ver ainda como eu vou fazer, mas o importante aqui é a peça pronta. Espero que vocês tenham gostado da ideia de hoje. Essa ideia aqui já vai ser uma ideia de presente para uma pessoa bem especial. Então eu fiz e resolvi gravar para vocês. Espero que ela goste, eu achei essa peça bem charmosa. E espero os comentários de vocês. Beijo e até a próxima!